Olá, graça e paz. Estamos nesse nosso encontro fechando o ciclo da Hermenêutica Bíblica 1. Nosso estudo de hoje é aplicação. Fizemos a interpretação de um texto bíblico e agora vamos procurar fazer a aplicação desse texto em nossos dias. Temos que partir do princípio da relevância. Qual a relevância desta mensagem estudada e interpretada para a vida atual? E quando pensamos em vida atual, precisamos pensar na vida, de uma forma geral, porém precisamos considerar que é preciso que tenha relevância para a minha vida, para a vida do intérprete. Bem, qual a importância da aplicação? O texto bíblico de Tiago 1:22 nos ajuda nesse ponto. Diz assim a palavra: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, não basta apenas uma leitura da palavra, é preciso praticá-la. Mas como praticá-la se eu não entender corretamente? Então, quando eu interpreto de uma forma incorreta, quando eu ensino de uma forma incorreta, a prática vinda desta interpretação equivocada será um comportamento equivocado. Então, para uma prática correta, é preciso uma interpretação também correta. Vamos ver agora alguns erros que podem e devem ser evitados na tarefa de aplicação. O primeiro é o abandono total do contexto. Infelizmente, ainda encontramos pessoas que acreditam que basta orar, eu preciso encontrar a orientação para uma prática, para uma decisão. Então eu oro, eu abro a Bíblia, num determinado local e eu vou receber a resposta. Então esse é o primeiro grande erro da aplicação da palavra às nossas vidas. Segundo, é quando existe um abandono parcial do contexto literário ou histórico do texto. Isso é muito comum nas promessas específicas. Eu selecionei aqui um texto de Jeremias 29:13, porque é um texto que, vez ou outra, nós utilizamos, que diz assim: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E aí nós utilizamos esta palavra para mostrar que o nosso ouvinte hoje, se buscar a Deus, vai encontrar. Só que quando nós vamos procurar o contexto, vamos lá ao versículo de número 11, o versículo 10 diz o seguinte: assim diz Yahvé, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Então nós temos uma promessa específica, para o povo de Israel que havia sido levado cativo para a Babilônia. Então essa é uma promessa específica, para um momento específico. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dano e prejuízo, planos para vos dar esperança em um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Verso 14, eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta ao cativeiro. Ou seja, essa promessa de que o
homem e a mulher, todo aquele que buscar a Deus vai encontrá-lo, tem a ver com toda essa promessa. Ou seja, foi para um povo específico, né, o povo de Israel, num momento específico. Então, quando formos usar esse texto, fazer a aplicação desse texto nos nossos dias, precisamos tomar um cuidado. Senão podemos passar a ideia de que para alguém, mas eu estou buscando a Deus e não estou encontrando. Ok? Então essa busca aqui só acontece porque Deus determinou o tempo dessa busca, após os 70 anos da Babilônia. Ok? Então esse é um cuidado que precisamos ter, porque os profetas, as mensagens dos profetas e as promessas dadas a Israel são facilmente trazidas ao contexto dos nossos dias, como se todas essas promessas ou aquelas promessas, elas tivessem uma aplicação para a igreja do nosso tempo. E o terceiro erro é você interpretar corretamente a passagem no seu contexto literário, histórico, mas depois aplicar em situações completamente erradas, né? Você chega nesse texto e faz uma aplicação, faz a interpretação correta da época, né? Interpreta bem o texto, aí vai aplicar numa situação de extrema diferença, né? Uma situação que não tem nada a ver com aquela situação. Então isso é um cuidado, uma interpretação para um determinado tempo. Vamos lembrar, nós temos o texto bíblico escrito não para nós hoje, okay? O texto bíblico foi escrito para os ouvintes daquela época, então estamos fazendo a aplicação para os nossos dias. Não é que a palavra não tenha relevância hoje, mas o texto ele foi escrito para aqueles ouvintes. Então eu preciso tomar cuidado para que numa situação histórica específica, eu trazer para uma situação como lá o cativeiro, deixar a terra, talvez com uma catástrofe. Então um povo é retirado, né, um povo que habita uma cidade por alguma tragédia, é retirado para um outro local, e de repente eu quero utilizar esta promessa de retorno para essa situação, ok? Um exemplo bem extremo para que a gente possa perceber o alcance do erro. Bem, passos para a aplicação. Então nós temos algumas regras para fazermos uma boa aplicação do texto bíblico. Primeiro, precisamos encontrar a aplicação ou as aplicações originais propostas pela passagem. Ou seja, o que o profeta Jeremias usou e por que usou naquela situação. Por que Isaías usa determinadas falas, mensagens, determinadas promessas para o povo. Abacuque, né, uma outra situação de pressão, né, de opressão no povo, né, contra o povo de Israel, e estamos ali algumas promessas específicas, algumas falas específicas. Então, qual é a aplicação, ou qual foi a aplicação naquele momento, naquela situação? O primeiro passo é esse. E o apóstolo Paulo, quando ele fala, ele tem ali os credos, quando ele apresenta aquele ensino bíblico, aquele comportamento que ele chama a igreja a fazer, tem uma aplicação para aquele momento. Então, primeiro, eu tenho que ver a aplicação para aquele momento. Um exemplo do apóstolo Paulo quanto ao uso do véu, né? Então, qual foi a aplicação naquele momento, naquela situação histórica? Depois eu vou avaliar o nível de especificidade dessa aplicação para a situação histórica atual, ok? Então,
pegando o exemplo do apóstolo Paulo, como é que o quão específico é hoje essa orientação do apóstolo Paulo há 2000 anos atrás? Que não é tão específica, né, como alguns intérpretes fazem uso desse texto. Assim como promessas de libertação para um cativeiro, né, específico, a gente tem que tomar cuidado para não trazer de uma forma incorreta para o nosso tempo. Se a aplicação original não for transferível, nós precisamos identificar os princípios transculturais mais amplos. Okay? Em Jeremias, é transferível? A aplicação original não tanto, porque é para o povo de Israel, que pecou, se afastou de Deus e foi para o cativeiro. Quais são os princípios que eu posso tirar desse texto? Ora, a busca do homem, ela acontece depois da iniciativa de Deus. Okay? Então esse é um princípio que ele é universal e vamos encontrar isso também no Novo Testamento. Então eu vou retirar, né, o princípio e não a situação específica. E uma quarta dica é: eu vou então buscar a aplicação, né, adequada para os dias de hoje. Como é que eu posso implantar esses princípios? O princípio de que Deus toma a iniciativa, né, Deus se revela, Deus, de certa forma, cria as condições para que o homem ele busque a Deus. E então Deus o ouve, Deus responde segundo os propósitos dele. Então, quando eu vou fazer a aplicação, eu vou procurar, então, adequar, né, para os dias de hoje. Então, hoje nós temos uma sociedade que ela se afasta de Deus, né, a cada dia, ok? Então, nós podemos pegar esse princípio do afastamento de Deus, né, por parte do homem. Esse é o princípio, utilizarmos o texto lá de Jeremias, quando o povo de Israel, escolhido por Deus, se afastou, para esse momento de afastamento, ok? E como Deus age? Bem, Deus toma a iniciativa. Então, a iniciativa de Deus nos nossos dias é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu pego um princípio, né, que foi colocado lá atrás de afastamento, revelação de Deus, misericórdia de Deus, e vou fazer a aplicação nos nossos dias. Okay? Então, esse é o cuidado que precisamos ter quando vamos fazer a aplicação de um texto bíblico em nossos dias. Nós vamos fazer uma pausa e no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar outras ferramentas, né? Vamos ver os níveis de autoridade, como, de uma forma também prática, podemos utilizar esses princípios. Até mais!